Olá, eu sou Carlos Murtê e venho convidar você a se envolver no tecido de uma rede de aprendizagem. O título desse trabalho é a importância de um estilo de pensamento biológico para a compreensão dos fundamentos e potencialidades de uma aprendizagem ativa e dialógica. Ele acessa um estilo de pensamento complexo que integra fundamentos biológicos às relações sociais, ou seja, tem como referência a complexidade dos sistemas vivos e contribui para uma nova forma de visitar as experiências humanas de aprendizagem. Para construir essa apresentação, portanto, não focalizarei em o que fazer ou em como fazer, mas sim no porquê sustentar a discussão da aprendizagem em fundamentos sistêmicos. Estudos e práticas fundamentados em conhecimentos sobre os ecossistemas, a complexidade, a autopoiese e a autonomia e a ciência das redes têm possibilitado novas formas de compreender a aprendizagem e, especialmente, de contribuir para o desenvolvimento de perfis de competência mais adaptáveis a uma sociedade hiperconectada que transita entre formas centralizadas e distribuídas de organização em rede. Para tecer os fundamentos de uma aprendizagem ativa e dialógica, trago duas referências contemporâneas disruptivas, ambas estruturadas sobre um estilo de pensamento biológico complexo, que contribuíram sobremaneira em minhas investigações de doutorado, Ludwig Fleck e Humberto Maturana. O primeiro, Ludwig Fleck, foi um médico polonês que escreveu, em 1935, um livro chamado Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Este trabalho, adormecido durante décadas, emerge hoje como um dos mais importantes contrastes à tão disseminada proposta dos paradigmas de Thomas Kuhn, apresentada em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. A ideia de Thomas Kuhn, estruturada em 1962, nasce em uma cultura muito receptiva às suas propostas. Sua abordagem revolucionária separa paradigmas de forma incomensurável. Na citada obra, fica clara a proposição de incongruências entre as ideias de um velho e um novo paradigma. Se a cultura que recebeu a obra de Kuhn foi muito acolhedora, a sua obra parece conservar, no seio da própria ciência, um fundamento que favorece as polarizações e dicotomias, modelo tão recorrente nessa mesma cultura. A proposta de Fleck, embora anterior àquela produzida por Thomas Kuhn, expande nossas possibilidades no momento em que traz uma visão evolucionária e não revolucionária de desenvolvimento do conhecimento. Ao nos convidar a pensar em mutações de estilo de pensamento, Fleck nos lança na dimensão das interconexões. Nos convida à convergência de ideias, à integração de processos, à mútua iluminação de pontos cegos. Neste caminho, vemos emergir novas possibilidades, novas verdades e realidades nascidas dos diálogos. Minha experiência de investigações de mais de 20 anos envolvido com práticas ativas de aprendizagem tem me possibilitado reconhecer, nas mais diversas experiências, algumas transversalidades de um estilo de pensamento em construção que pretendo compartilhar aqui com você. A primeira transversalidade que trago é a dialogia. Humberto Maturana, ao expressar que a realidade emerge na linguagem, traz um fundamento epistemológico extremamente vigoroso, capaz de referenciar processos de aprendizagem ativa. Com essa proposição, Maturana nos coloca sobre o fio da navalha, entre o relativismo, em que todas as proposições teóricas parecem válidas, representada na imagem pelo redemoinho Caríbides, e a objetividade, em que as verdades já se apresentam prévias às observações, aos diálogos e à aprendizagem. Nessa imagem, o mito da objetividade está representado pelo monstro Sila. Todos os diálogos correm o risco do relativismo, de deixar emergir conclusões superficiais ou pouco amparadas por experiências sistematizadas, ampliando os riscos de aprendizagem inconsistente e tomadas de decisões equivocadas. 2 mais 2 é igual a 22. Parabéns pela resposta criativa. O outro lado do fio da navalha é feito de objetos reificados, verdades prontas, as universalidades, não menos perigosas do que o lado anterior. No desejo de se livrarem do caos do relativismo, costumeiramente, alguns modelos de ensino recorrem à transmissão de verdades prontas, universais, com elevados graus de concordância e certeza. É sobre o conforto e a aparente segurança que a transmissão de tais verdades oferece que são estruturados os currículos, as ementas e as práticas docentes. Veja que o problema não está propriamente nas universalidades, mas na sua tentativa de transmissão esterilizada, desconectada e descontextualizada. Um sistema instrutivo com este caráter parece não investir efetivamente no desenvolvimento da plasticidade, resiliência e do potencial dialógico para a solução compartilhada de problemas e tomadas de decisão sustentáveis.
A construção de currículos por objetivo, como o próprio nome diz, foca nos objetos de aprendizagem e não na complexa relação entre os sujeitos e os objetos com os quais ele interage. Ainda vivemos, em grande medida, imersos em uma tradição educacional que exige aproximações ideais a determinados objetos selecionados previamente por especialistas acadêmicos, muitas vezes desconectados dos contextos de trabalho e de uma abordagem que articula conhecimentos, contextos e competência. Os conteúdos, apresentados de forma desconexa e fragmentada, muitas vezes parecem ter um fim neles mesmos. São milhares de exemplos que podem nos ajudar a distinguir elementos de uma aprendizagem focada em conteúdos em relação a uma aprendizagem por contextos. O resultado de um exame de glicemia em jejum com valor acima de 125 mg sustenta o diagnóstico de diabetes. Um elevado grau de concordância referenciado em um protocolo está entre as universalidades que fazem parte das aprendizagens de diferentes profissionais de saúde. No entanto, os contextos em que eles vão vivenciar relacionados às interfaces dessa doença são muito mais amplos. Como ajudar um paciente diabético alcoolista? Como ajudar nas mudanças de hábitos? Como criar abordagens interprofissionais voltadas para a redução dos diagnósticos? Quais as melhores formas de educação em saúde voltadas para esse problema? Lidar com diferentes contextos não significa se preparar para cada um deles, mas sim desenvolver um conjunto de desempenhos articulados a uma diversidade de situações. É educar para a construção de atuações e decisões em situações com baixos graus de certeza e concordância. Navegar sobre o fio da navalha das metodologias ativas de aprendizagem depende da construção de uma cultura da aprendizagem tecida sob a diversidade de experiências vividas pelas pessoas em diferentes contextos. Apenas elas, as experiências cotidianas, discutidas sobre uma diversidade de estilos de pensamento, são capazes de acessar a complexidade dos contextos, de criar sistemas robustos de investigação, transdisciplinares e interprofissionais, que podem fortalecer a aprendizagem, favorecer as investigações, as pesquisas e os aprofundamentos, a compreensão sistêmica dos processos e, consequentemente, a tomada de decisões adaptáveis aos diferentes contextos. A quantos graus a água ferve? Eu aprendi que é a 100 graus. Então por que aqui ela não está fervendo a 100 graus? O que vocês acham? Vamos investigar? Todo este movimento não pode ser pensado como um processo meramente racional. A integração dialógica precisa de uma compreensão diferenciada dos fundamentos emocionais que constituem uma cultura de aprendizagem. É necessária uma paulatina e consistente migração das emoções do dever ser para as emoções que fundam relações em autonomia, caracterizadas pelo compartilhamento de interesses comuns e busca de uma aprendizagem efetiva para as necessidades individuais, profissionais e sociais em que as pessoas estão envolvidas. Pensar na linguagem como coordenações consensuais de conduta amplia as possibilidades de múltiplas aprendizagens e legitima todos os envolvidos na rede. Professores e estudantes têm papéis diferentes, mas estão todos imersos em contextos de aprendizagem que desenvolvem competência e desabrocham conhecimentos nas mais variáveis relações. Coordenar consensualmente as nossas condutas na linguagem depende de um resgate profundo ao nosso processo de desenvolvimento como espécie, de mais de 3 milhões de anos. Um resgate à nossa humanidade. Depende da emergência de comportamentos colaborativos e solidários que, ao mesmo tempo que geram autonomia ao sistema, propiciam um desenvolvimento humano e social sustentáveis. Observe que aqui essa apresentação não pretende fazer uma cisão entre dois modelos de aprendizagem. Temos a clara noção de que um processo de construção de um estilo de pensamento é muito natural que sejam conservados alguns processos em que as mudanças sejam estruturadas na medida das possibilidades que os contextos educacionais propiciam. O que buscamos especialmente é construir algumas referências transversais que podem facilitar mutações de estilos de pensamento que se encontram em atividade, resgatando a dialogia, integração das experiências, aprendizagem por contextos, acesso às emoções, construção da autonomia, redes de aprendizagem, desenvolvimento de competência, transdisciplinaridade, interprofissionalidade, desenvolvimento humano e social sustentáveis. Referências para integrar estilos de pensamento na construção de um novo. Muito obrigado.